dia, pessoal. Tudo bem? Olha só, a aula de hoje é sobre vetores na RN, aí a gente vai falar sobre norma e produto interno, ou produto escalar, tá? O nome já deve fazer vocês deduzirem alguma coisa, né? Produto e escalar, o resultado deve ser um escalar. Já estou adiantando as coisas para vocês. Vamos dar uma olhada aqui no nosso slide, que aí a gente vai ver o que a gente tem para aprender hoje. Vou esperar aparecer ali. A gente vai começar definindo o que é vetor, tá? Como a gente vai trabalhar com vetores, e aí tem um jeitinho especial de trabalhar com vetores em cálculo 2, que é como classe de equipolência. E aí, olha só, os objetivos da aula. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de compreender a definição formal de vetor como classe de equipolência, representar vetores em coordenadas no plano e no espaço, calcular a norma módulo de um vetor, realizar operações de adição e multiplicação por escalar. A gente, inclusive, já viu isso na nossa aula 3, que foi a primeira aula de conteúdo, né? Só que aqui a gente vai fazer uma coisinha diferente, que é para ver como funciona a adição e a multiplicação de forma mais geométrica, tá? Calcular o produto interno, o produto escalar e as suas aplicações, e determinar o ângulo entre dois vetores. Aí aqui a gente tem o nosso sumário do que a gente vai ver, definições, vetor determinado por dois pontos, norma, operações com vetores, produto interno ou produto escalar e ângulo entre dois vetores. E aí a gente vai definir todas essas coisas para depois definir norma e produto interno, para depois calcular ângulo entre vetores. Então, a gente começa com a definição de vetor, tá? Primeiro, a gente tem que definir segmento de reta. Então, eu vou aqui para o nosso primeiro quadro, tá? E aí eu vou falar com vocês sobre vetores. E esses vetores serão segmentos de reta orientados. Ó, segmentos serão setinhas, tá? Segmentos de reta orientados. Tá. E aí, o que é um segmento de reta? Dado uma reta suporte, que eu posso chamar de reta R, um segmento de reta, ele é a ligação entre dois pontos nessa reta. Ó, dados dois pontos, a gente tem uma única reta que passa por eles. E aí, essa ligação entre A e B, que começa em A e termina em B, e aí é bolinha fechada, porque ele contém tanto o valor de A quanto o valor de B, que pode ser nos reais um número e no RN vetores, tá? Pontos. Isso aqui é um segmento de reta. E aí, se a gente fizer o seguinte, na nossa reta suporte, nós marcarmos A e B e definirmos, tá? E aqui, olha, no segmento de reta, a gente escreve AB com uma retinha em cima, tá? E aí, quando a gente define onde ela começa e onde ela termina, aí isso vira um segmento de reta orientado, tá? Estou dando orientação. Então, ela começa em A e termina em B. Então, isso aqui é um segmento de reta orientado. E a gente representa por AB com uma setinha indicando que a gente está indo de A para B. Se eu quisesse iniciar no B e finalizar no A, eu faria a setinha saindo de B e chegando em A, e aí aqui eu escreveria BA com a setinha indo de B para A, tá? Até aqui está tudo bem? Olha só, se o meu segmento, ele vai... Vou colocar isso aqui como uma observação.
Se o meu segmento ele sai de um ponto e vai até ele mesmo, por exemplo, AA, ele é só um ponto, tá? Ó, segmento AA é um ponto, só para deixar como uma observação. E aí, nos segmentos de retas orientados, a gente precisa estabelecer 3 coisas importantes: o comprimento, o sentido e a direção, tá? Vou escrever aqui. Comprimento, sentido e direção. Tá. Isso aqui são as características de um segmento de reta orientado, tá? Que nós vamos chamar depois de vetores. E aí, o que é o comprimento, o sentido e a direção? Vou definir aqui com vocês. A gente começa com o comprimento. O comprimento é bem fácil. Comprimento a gente já definiu distância, então o comprimento vai ser a distância do ponto A até o ponto B, tá? Comprimento é o mais fácil. Direção. Eu defino primeiro direção e depois sentido, porque o sentido depende da direção, tá? A direção, ela vai ser dada, vou colocar um D maiúsculo, ela vai ser dada pela reta suporte. Pela reta suporte. Tá? Então, dadas as retas suportes, tá? E aí eu vou colocar 2 paralelas, porque aí a gente vai definir uma coisa importante aqui também. Que a reta ela pode ser horizontal, diagonal, vertical. E aí o que define isso aqui é o quê? É a angulação da nossa reta, né? E aí ela vai definir a direção do nosso vetor. Então eu posso ter um vetorzinho aqui, e a direção dele vai ser a direção dessa reta. Eu posso ter outro vetor aqui, ó. E a direção dele vai ser a direção dessa reta. Eu vou chamar de R1, R2, R3, R4 e R5, tá? Então, a direção ela é dada pela reta. A angulação da reta ela dá a direção do nosso vetor. E aí, olha só. Essas 2 retas, R2 e R3, elas são paralelas. E quando as retas são paralelas, elas têm a mesma direção, tá? Por mais que elas estejam em posições diferentes, elas têm a mesma direção, porque elas compartilham do mesmo coeficiente angular, tá? Direção. Tá, então, esse vetorzinho aqui, ele tem a mesma direção desse vetor aqui, certo? Pronto. Então, dado o comprimento, a direção, agora a gente define o sentido, e aí o sentido ele depende da direção. Não tem como a gente calcular sentido, por exemplo, comparar o sentido dessa com o sentido dessa aqui. Mas a gente pode comparar os sentidos dentro de uma mesma direção. Por exemplo, esses 2 vetores estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. E aí, dentro de uma direção, a gente só tem 2 possibilidades para o sentido. Ó, iniciando no ponto A e indo para o ponto B, ou iniciando em B e indo para o ponto A. Tá? Então, o sentido ele depende da direção. A gente vai ver um exemplo disso,
Que aí é importante, por exemplo, quando vocês forem calcular, para verificar se dois vetores eles têm as mesmas características. Aí vocês vão calcular o comprimento, a direção e o sentido. E aí é melhor calcular primeiro a direção do que o sentido, porque vocês podem se enganar calculando o sentido. Eu vou esboçar o meu vetor e verificar. E, sei lá, a tua escala saiu errada e parece que eles estão no mesmo sentido. Mas aí eles não têm a mesma direção. Então, não faz sentido ter um sentido sem uma direção, tá? Então, depende da direção e há duas possibilidades. Aí eu vou colocar duas retinhas aqui. E aí eu posso fazer o seguinte, olha, vou colocar um vetor aqui e um vetor mais aqui embaixo, com o mesmo sentido. Eles estão na mesma direção e têm o mesmo sentido. Mas aqui, olha, eu vou colocar vetores na mesma direção, mas com sentidos opostos, tá? Vou colocar aqui. Esse aqui é AB e esse aqui vai ser B', pode ser A', tá? Então, são sentidos opostos. E aqui o mesmo sentido. Vou escrever C e D. E aqui C', D'. Tá? Mesmo sentido. Certo. Mas para que eu estou definindo essas coisas aqui? Para a gente falar sobre classe de equipolência. Tá? Para a gente definir nosso vetor como classe de equipolência. A gente precisa disso para falar como que os vetores são equipolentes. Quando os vetores são equipolentes? Eu vou fazer aqui no quadro 2 com vocês. Quando os meus vetores são equipolentes. Aí eu preciso de comprimento, direção e sentido. Equipolência de vetores. Olha só, eu vou pegar um vetor AB e um vetor OP. AB e OP são equipolentes quando primeiro, ambos têm que ser diferentes de zero, tá? Eles não podem ser vetores nulos. Então, A, B, vou colocar a setinha. AB e OP são não nulos e 2, eles têm que ter mesmo comprimento, mesmo sentido e mesma direção, tá? Tem os mesmos sentido, direção e comprimento. Tá? Então, dois vetores eles são equipolentes, e aí a gente escreve que eles são equipolentes dessa forma aqui, olha. AB, e a gente coloca um tio, é equivalente a CD. Então, dois segmentos de reta orientados, ou dois vetores, são equivalentes quando eles são diferentes, não são nulos,
e tem o mesmo sentido, direção e comprimento. E aí percebam que eu não estou falando sobre posição, certo? Estou falando de características como comprimento, sentido e direção. Por isso, inclusive, aqui na direção, olha, quando a gente tem duas retas paralelas, elas têm a mesma direção. Estão em posições diferentes, mas continuam tendo a mesma direção. E podem ter também o mesmo sentido. Então, o importante é que tenha comprimento, sentido e direção iguais, certo? Mas não precisam estar na mesma posição. Por exemplo, eu posso ter um vetorzinho aqui e um outro vetor aqui, que tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, mas estão em posições diferentes, então eles são equivalentes. Vou chamar eles aqui, olha, de AB e CD, certo? Então, AB é equivalente a CD, certo? E aí a gente define, então, vetores como classe de equivalência. Meu vetor, ele vai ser uma classe de equivalência ele vai ser uma classe de equivalência de segmentos de reta orientados. E aí eu posso escrever isso aqui como um conjunto. Então, meus vetores AB, eles vão ser todo vetor CD, tal que CD seja equivalente a AB. Então, ele vai ser todos os vetores no espaço que tenham o mesmo comprimento, mesmo sentido e mesma direção. Tá certo? Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Ou não? Tá tranquilo, né? Olha só, mas a gente está definindo isso aqui para fazer outras coisas. Eu vou mostrar, então, isso aqui para vocês, lá nos slides, e tem exercício para fazer. A gente vai verificar se... só colocar a setinha aqui. Se segmentos AB, CD e outros segmentos que a gente representa com letras maiúsculas, se eles são equivalentes ou não. E aí a gente vai testar direção, sentido e comprimento, tá? Então, vamos dar uma olhadinha lá nos slides. Olha só, o segmento disse orientado quando escolhemos um sentido de percurso, isto é, fixamos um dos extremos para a origem, entendeu? A gente escolhe um ponto final, um ponto inicial e um ponto final, tá? E aí ele acaba virando um segmento orientado. Aí a gente definiu direção, sentido e comprimento, né? Olha só, a direção de segmento orientado é dada pela reta suporte. Dois segmentos têm a mesma direção, e aí percebam, quando eu falo que a direção de segmento é dada pela reta suporte, por dois pontos só se passa uma única reta. E dados dois pontos, vocês conseguem achar essa reta, inclusive o coeficiente angular, né? Então, vocês vão saber a direção, porque vocês vão saber a inclinação da reta que contém esses dois pontos. Então, vocês vão saber a inclinação, a direção do segmento de reta orientado, que é o vetor. Então, ali vocês vão descobrir a direção. O sentido já é mais fácil, né? A gente só indica a orientação do percurso, de A para B ou de B para A. E aí, dada a direção, só tem duas possibilidades. E o comprimento, ou módulo, aí a gente vai definir norma mais para frente, vai ser a distância que a gente já sabe calcular, a gente já definiu distância no R1, R2 e no R3, né? Tá. Equivalência. Dizemos que AB e CD são equivalentes, e eles têm que ser, eles não podem ser nulos, tá? Eles não podem ser vetores compostos por coordenadas todas zero. Se eles têm o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, e aí a gente finalmente define vetor como uma classe de equivalência de segmentos orientados. Então, um vetor representa infinitos vetores com mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Um vetor só. Inclusive, isso é importante para o nosso próximo tópico, que a gente vai falar sobre a representação em R2 e R3. E essa representação ela é única, porque ela começa na origem. Então, a gente pega todos os vetores do espaço e reduz aquele
vetor que começa na origem e termina em um ponto. Tá bom? E é esse que a gente pede para vocês esboçarem. Esboce tal vetor, dados 2 pontos. Tu vai esboçar o vetor que começa na origem e vai até o seu ponto final, que vai ser o ponto que a gente vai encontrar já já. E aí tem 3 exercícios aqui, mas a gente já levou 20 minutos só nessa primeira parte. Então, eu vou fazer o primeiro exercício e aí depois vocês tentam fazer os outros, que é basicamente a mesma coisa. O exercício 1, eu vou deixar aí e vou escrever lá no quadro, tá? Verifique se os segmentos A, B e CD são equipolentes. Então, a gente vai verificar comprimento, direção e sentido. Aí, aqui tem os valorizinhos que eu vou copiar aqui no quadro. Exercício 1. Tá. Aí aqui a gente tem A igual a 1, 2. B igual a 4, 6. C igual a 2, 3. E D igual a 5 e 7. Tá aqui. Bora dar uma olhada aqui no quadro, então. A primeira coisa que a gente tem que verificar, a gente quer ver se AB, começando em A, terminando em B, e CD são equipolentes, certo? Então, a gente verifica primeiro o comprimento. O que é o comprimento? Ele é a distância. Então, eu vou calcular a distância de AB e vou calcular a distância de CD para verificar se elas são iguais. Distância de AB. Como eu calculo essa distância? Raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Certo? Não esqueçam disso. A prova de vocês já está pronta, viu? Aí, olha só. Aqui vai ficar como? A raiz quadrada da variação de x. Aí pode ser tanto b menos a quanto a menos b. Aqui vai ficar 4 menos 1, que dá 3 ao quadrado. E aqui, 6 menos 2, 4 ao quadrado. Então, é a variação de x e a variação de y, tá? Um elemento menos o outro. Isso aqui dá quanto? 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25, né? Raiz de 25 é 5. Pronto. Aí agora a gente vai verificar se CD tem o mesmo comprimento de AB. Então, a distância entre CD vai ser a raiz quadrada de variação de x, 5 menos 2, 3 ao quadrado. Olha, acho que essa distância vai ser a mesma. 7 menos 3, 4. 4 ao quadrado. Isso aqui também vai ser a raiz de 25, que vai dar 5. Pronto, então os comprimentos são iguais. Aí a gente vai testar o quê? Direção, antes de testar sentido. E a direção, ela é dada por quem? Pela reta. Dados 2 pontos, a gente vai ter que achar a inclinação dessa reta para ver se é a inclinação das retas que contém a reta suporte, que contém A e B, e a reta que contém C e D, se elas são ou a mesma, coincidente, né? Ou se elas são paralelas, se elas tiverem o mesmo ângulo, então esses vetores vão ter a mesma direção. Então, vamos lá. Aí, olha só. Direção. Vamos resolver um sisteminha, né? A gente vai ter aqui, ó, y e x. Y e x, então, é 2 igual a 1 vezes A mais B, para a nossa primeira reta, né? Eu vou colocar aqui, ó, R de AB, a reta suporte de AB. E a gente vai ter 6 igual a 2 vezes A mais B. E a gente faz uma subtração, né? Corta B. Aqui a gente vai ficar com 6 menos 2, 4. 2 menos 1. Coloquei certo? Não, né? Aqui é 4. Y é igual a 6, x igual a 4, tá, professor?
corrijam aí no caderno de vocês. Olha só, 4. Tá. Então, aqui vai ficar 4 menos 1 igual a 3A. E aí, esse 3 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, daqui a gente já tem nosso coeficiente angular, tá? Independente do B, que aí ele daria um deslocamento para cima ou para baixo para a nossa reta, a gente já tem o coeficiente angular, já dá para saber se é a mesma direção. Falta só calcular o da outra reta. Então, aqui a gente vai ficar com o coeficiente angular igual a 4 sobre 3. E a gente vai achar o coeficiente angular dessa outra retinha aqui. R de CD. Aí aqui a gente vai ter 3 igual a 2 vezes A mais B. E aqui, 7 igual a 5A mais B. Daí a gente faz a subtração. Aqui a gente vai ficar com 7 menos 3, 4. 5 menos 2, 3A. Então, é o mesmo coeficiente angular, né? A igual a 4 sobre 3. Se é o mesmo coeficiente angular, então é a mesma direção, tá? Por mais que meu B desse diferente, eu teria o quê? Uma retinha mais em cima ou uma mais embaixo, mas elas ainda estariam indo na mesma direção. O que a gente faz agora? Agora a gente verifica o sentido. Vou aqui para outro quadro para a gente verificar o sentido. E aí, no sentido, já dada a direção, a gente só faz esboçar, tá? Como é que a gente faz o esboço desse vetorzinho? Aqui é o sentido. Tá. A gente vai colocar no R2, que a gente está com vetores que têm 2 coordenadas, x e y, e aí basta marcar. A é 1 e 2. Então, aqui, ó, vou marcar 1, 2, 3, 4. Talvez seja melhor ampliar aqui. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem x igual a 1, y igual a 2, 1, 2. Nosso primeiro pontinho vai ser aqui, o A, e o B é 4 e 6. 1, 2, 3, 4 e 6. Tá? Então, esse é o sentido. E aí, dada a reta suporte, ele só poderia ter 2 sentidos, né? De B para A ou de A para B. Pronto. O outro é 2 e 3. Pontinho seria mais ou menos aqui. E o outro 5 e 7. E aí, olha só. C e D, o mesmo sentido, tá? Então, eles têm mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Conseguem fazer isso na prova, se cair? Dados 2 vetorizinhos A e B, C e D. Aí vocês têm que calcular o comprimento para ver se é igual, depois vocês têm que calcular a direção, e aí isso, o que significa calcular a direção? Calcular o coeficiente angular da reta suporte que contém o vetor, certo? E dados 2 pontos, a gente consegue achar essa reta suporte. Do jeito que vocês preferirem, eu sei que tem as formulazinhas lá com a variação de x e y, eu gosto de achar resolvendo sistema. E aí depois é só verificar o sentido. Tá? E aí só tem 2 possibilidades para o sentido. Pronto. Agora a gente vai passar para outra parte importante, que é, eu vou dar uma olhadinha lá no slide, que é como escrever um vetor depois de dados os 2 pontos. Olha só aqui no nosso slide. Vetor determinado por 2 pontos e a representação em R2 e R3. E aí a gente precisa primeiro mostrar como é a representação desse vetor por 2 pontos para poder escrever ele no R2 e no R3, que aí eu falei para vocês que a gente vai ter a representação formal, que é saindo da origem indo até um ponto P. E esse ponto P a gente acha utilizando esses 2 vetores, esses 2 pontos, né? O A e o B. Olha só. Vetor
determinado por 2 pontos. Tá, pode olhar aqui para o quadro. A gente tem o seguinte, dado AB, para a gente calcular, e aí eu vou chamar aqui, olha, A de x1, eu vou colocar eles no RN, que aí a gente generaliza, né? x1, x2, x3 até xn, e B, y1 até yn. E aí, esse vetor AB, ele vai ser a subtração do ponto final menos o inicial. Então, a gente vai ter B menos A, certo? E aí, como fica isso aqui em termos de lista de números? A gente vai ficar com B, que é y1 até yn menos x1 até xn, certo? E aí, como que a gente faz a subtração no RN? Coordenada a coordenada, né? Então, a gente fica aqui com y1 menos x1, e aí, y2 menos x2, y3 menos x3, isso até a gente chegar em yn menos xn. E isso aqui a gente também pode chamar de uma letrinha minúscula, tá? Eu vou chamar de V, com essa setinha em cima, tá certo? E aí, olha só, a gente tinha dois pontos, né? O inicial e o final, e a gente acaba chegando em um ponto só, que vai ser o nosso vetor. E a representação dele já não é mais com os parênteses, tá? A gente usa como se fosse aquele menor ou igual, tá? Só para representar que isso aqui é um vetor. E aí, chegando aqui, eu vou utilizar isso que a gente conseguiu definir para definir para vocês o que seria um vetor oposto, tá? Quando eu tenho meu vetorzinho V, o vetor oposto a V seria menos V. E aí a gente vai mostrar que o oposto de AB é sempre BA, tá? Então, a gente vai primeiro calcular o V, que a gente vai escrever como menos V, o oposto dele, e a gente vai tentar chegar em BA. Se esse aqui é o nosso vetor V, o oposto dele vai ser menos V. Eu vou escrever isso ali. Vetor oposto. Tá. Então, dado V, um vetorzinho, tá? No RN. Vou colocar aqui, pertencente ao RN. O oposto de V é dado por menos V. E aí, o que seria menos V? Menos V se V é y1 menos x1 até yn menos xn, então, menos V vai ser menos y1 menos x1, isso indo até yn menos xn. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho menos 1 multiplicando um vetor, e a gente já fez multiplicação por escalar. O que acontece aqui? Esse menos vai entrar em cada coordenada. Então, eu vou ficar com menos y1 menos x1, e aí eu vou subtraindo cada um deles, né? Vai ficar aqui, ó, menos y2 menos x2, e aí ele vai mudar os sinais daqui de dentro, né?
Isso até chegar em menos yn menos xn. Certo? E aí aqui, quando eu mudar o sinal, eu vou ficar com menos y1 mais x1, certo? Então, eu posso trocar de lugar. Eu posso colocar x1 menos y1. Perceba, eu vou colocar bem aqui no cantinho. Ó. Se eu tenho menos y1 menos x1, esse menos vai trocar os sinais daqui de dentro, e eu vou ficar com menos y1 mais x1. Certo? E aí eu posso trocar de lugar. Então, eu posso ficar com x1 menos y1. Tá? E aí eu vou reescrever todos esses aqui. Deixa eu dar uma apagada nisso. Então, meu novo vetor ele vai ser x1 menos y1, mudando todos de lugar até chegar no xn menos yn, certo? E aí, agora, o que é isso aqui? São as coordenadas de A menos as coordenadas de B. Então, aqui eu tenho o quê? A menos B. E A menos B é BA. Porque, percebam, AB era o final menos o inicial, certo? Então, se agora o meu final é o A e o meu inicial é o B, final menos o inicial, então o meu vetor agora é BA. Logo, o oposto de AB é BA. Então, a gente sempre vai ter o quê? Sentidos opostos, só seguindo os pontos iniciais e finais. Até aqui está tudo bem? Ótimo. E aí a gente começa, então, a representação disso no R2 e no R3. Eu acho que eu vou fazer isso lá no primeiro quadro, tá? Vocês podem verificar isso no GeoGebra também. Se vocês colocarem dois pontos, AB e BA, vocês vão ver que só multiplicar por menos 1, a subtração deles dois, que vocês vão transformar o vetor no oposto dele. Aí a gente vem para as representações. Tá. A gente começa com a representação no R2. Antes, o que era que a gente tinha? Tem como... Ah, obrigada. Olha aqui, a gente tinha um segmento de reta, né? E aí, para marcar um pontinho AB, aqui, A e B, a gente fixava o inicial e ia até o final, certo? Agora, esse ponto AB ele vai ser substituído aqui no R2 pela subtração de B menos A e a distância até a origem. Então, o nosso pontinho, o nosso vetor, né, AB, ele vai ser equivalente a OP. E quem vai ser esse P? P vai ser B menos A. Ou seja, se antes eu tinha um vetor AB que me dá um comprimento, um sentido, uma direção, está muito pequena. Ó, eu tenho AB. Quando eu fizer a subtração de B menos A, ele vai me dar um valor P. Esse P eu vou marcar aqui. E aí o nosso novo vetor, que vai ser a representação de todos os vetores que se parecem com AB em comprimento, sentido e direção,
a representação dele vai começar na origem e terminar em P. Bora ver um exemplo. Eu vou colocar aqui. A igual a 2, 3 e B igual a 4, 3. Tá? E aí a gente vai primeiro desenhar o vetor AB e depois a gente vai desenhar o vetor OP e verificar que eles têm mesmo comprimento, mesmo sentido e mesma direção. Tá? Então, quem seria o meu P? P ele seria AB, que é igual a B menos A. Então, meu P vai ser 4, 3, menos 2, 3. Aí a gente subtrai coordenada a coordenada. 4 menos 2, 2. 3 menos 3, 0. Então, esse é o meu ponto P. Aí a gente vai desenhar isso no R2. Eu vou desenhar aqui do lado, tá? Tá. Primeiro eu vou colocar o A. O A é 2 e 3. E o B é 4 e 3. Vou aumentar aqui. 1, 2, 3, 4 e 3. Então, o meu vetor AB, ele começa em A e termina em B, certo? E aí eu tenho o ponto P igual a 2, 0. Aí aqui a gente tem 1, 2 e Y igual a 0, então o ponto P vai ser aqui mesmo, P. E aí o vetor OP ele começa na origem e termina em P. Esses dois vetores, eles têm comprimento igual a 2, eles têm mesmo sentido e mesma direção. Então, qualquer vetor que eu pegar no meu R2, eu posso representar como sendo o vetor que começa na origem e termina no ponto P, que vai ser a diferença entre A e B. Então, o A e o B, eles vão me dar uma diferença que vai gerar um novo ponto. Se eu ligar a origem até esse ponto, eu vou ter uma representação para todos os vetores que têm o mesmo comprimento, o mesmo sentido e a mesma direção de AB. Tá? Então, a representação no R2, ela começa na origem e termina em P. Mas quem é o P? Ele é B menos A, se o nosso vetor for AB. E se eu quisesse o vetor BA? Seria A menos B, certo? E aí, se eu quisesse BA, qual seria a direção? A mesma, certo? Seria a mesma direção aqui no eixo X. O que mudaria? O sentido, né? Então, o nosso novo ponto seria para o lado negativo, certo? Então, aqui, ó, P', ele seria igual a menos P, que é igual a P. É 2 e 0, ele vai ficar menos 2 e 0, que vai dar menos 2 e 0. Então, esse aqui é o oposto, esse aqui é o vetor representação de AB. E até aqui, tá tudo ok para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, a gente vai fazer a representação no R3. E aí, para o R3, a gente tem o espaço x, y e z, né? E aí a representação ela vai ser da mesma forma, tá? Eu vou pegar A, B, como sendo a diferença de B menos A. E aí eu vou tomar elementos aleatórios para B e A, e aí eu vou chamar os elementos de B de x2, y2, z2, e os elementos de A, x1, y1 e z1, e aí a gente vai ficar com x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Tá?
E aí ele, sei lá, seria um vetorzinho bem aqui assim, ó. AB. A nova representação dele partiria da origem até esse ponto P, que é isso aqui, gera um único ponto, né? Tá? Com o mesmo sentido, a mesma direção. Acho que aqui está muito grande. Então, aqui seria a origem, e aqui o nosso ponto P. Então, qualquer vetor no espaço pode ser representado partindo da origem. Aí a gente consegue a direção, o comprimento e o sentido. Da mesma forma que a gente fez no R2. A gente vai dar uma olhada lá nos slides para ver se tem algum exercício ou se a gente já fez o que tinha que fazer. E passar para o próximo tópico, tá? Que já vai dar meio-dia. Olha só. Aqui a gente tem a fórmula, ó, no R3, dados os 2 pontos, o vetor AB é dado pelo final menos o inicial. E aí é só subtrair o final menos o inicial, coordenada a coordenada. E a gente tem a representação aqui no R2, né? E aqui tem alguns exemplos, ó. Exemplo 1, dados A e B igual a 1, 2, 4 e 6, nós temos que AB vai ser a variação de x e a variação de y, sempre começando do final menos o inicial. A mesma coisa no R3, e aí ele faz a mesma coisa novamente no R2, mas aí ele já dá o pontinho certo, né? O vetor V é igual a menos 2 e 5, tem representação de posição ligando a origem até o ponto. Então, sempre que vocês tiverem que representar um vetor no R2 ou no R3, vocês vão iniciar da origem até o valorzinho do ponto. Pronto, e aí ligar a setinha da origem até o ponto. Isso já foi questão de prova. Parece uma coisa muito simples, né? Colocar o pontinho lá e ligar o vetor, mas as notas não foram tão boas. Então, talvez não seja uma coisa tão simples de fazer, né? Eu espero que vocês estejam entendendo isso, porque, olha, não é todo mundo que entende. Vamos lá. Aí agora a gente vai falar de norma de um vetor, certo? Como é que a gente calcula a norma de um vetor? Vou fazer isso lá no quadro 2. Deixa eu apagar tudo primeiro, e aí eu já defino a norma para vocês. Bora dar uma olhada aqui no quadro, então. Norma. A norma ou módulo. Tá. Só tem uma diferença entre norma e módulo, que é a seguinte. O módulo a gente usa para R, tá? Para valores reais. E a norma a gente usa para valores no R2, R3, para Rn com n maior ou igual a 2, tá? Então, como é que a gente define? A gente vai pegar um V, um vetorzinho, pertencente ao R3, tá? O espaço vetorial no R3. E aí, a norma de V, ela vai ser dada por 2 tracinhos aqui, ó, norma de V. E aí ela vai ser... Ela basicamente vai ser... Percebam que a gente já fez a representação, que todo ponto ele sairia da origem e iria até o valor do ponto, certo? Todo vetorzinho seria a origem até o ponto. Então, ela basicamente vai ser o comprimento daquilo que é a distância do ponto até a origem. Só que a origem é o quê? 0, 0, 0. Então, o que a gente faz aqui? Vai ser a raiz quadrada da variação das coordenadas ao quadrado sendo somadas. Só que se a gente for calcular a variação com a origem, todas as coordenadas da origem são 0. Então, a gente calcula o quê? Só os quadrados das coordenadas de V. E aí vai ficar... V pertence ao... Vou colocar aqui Rn, tá? Coloquei 3, mas é Rn. Aí a gente vai ter V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Isso até chegar em Vn ao quadrado. Então, vai ser a raiz dos quadrados das coordenadas sendo somados.
Como que isso fica aqui? Olha, no R2, norma de V, onde V vai ser x e y, tá? Como que vai ficar a norma de V? Vai ficar a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é como se eu estivesse calculando a distância do ponto até a origem, só que a origem é zero, então não preciso colocar o zero aqui dentro. Em R3, norma de V vai ser os elementos. Vou até mudar aqui para colocar um vetor. X, Y e Z, e aí vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Tá tudo bem até aqui? A norma é basicamente calcular o módulo dos vetores de vocês, do ponto que representa o vetor. Eu acho que a gente tem alguns exemplos para ver, e uma coisa importante para lembrar é a seguinte: quando a norma de um vetor, no espaço em que ele tiver, for igual a 1, nós chamamos esse vetor de unitário. Tá? Coloca vetor unitário. Ele tem norma igual a 1. E a gente sempre pode transformar um vetor em um vetor unitário. A gente vai ver daqui a pouco nas operações, a gente vai falar sobre versor. E aí vocês vão ver que a gente consegue transformar qualquer vetor em um vetor unitário, que é quando a gente calcula a norma dele e a norma dá 1. Tá? Vamos voltar para os slides para ver se tem exercício, e aí a gente resolve se tiver, tá bom? Ó, chama-se norma ou módulo de um vetor o comprimento de qualquer um de seus representantes, denotado na forma de V ou módulo de V, né? Aí no plano, x ao quadrado mais y ao quadrado, e no espaço, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E um vetor é unitário quando a sua norma é igual a 1. Tá? Exercício, calcule as normas dos vetores. Aí eu vou deixar os slides aqui e a gente vai resolver esses exercícios, tá? Tem outros exercícios bacanas aqui. Ó. Um terremoto gerou um deslocamento de solo dado pelo vetor 120/50, determine a magnitude. Aí magnitude é comprimento, tá? Nesse caso aqui a gente fala magnitude, grandeza, intensidade, tudo isso vai ser norma. Eu acho que vocês veem isso na física, por exemplo, calcule a magnitude da força, né? Aí é o comprimento daquele vetor, é a norma, tá? Exercício. Ó, aqui uma força é aplicada num ponto, determine a intensidade da força e o ângulo que faz com o eixo positivo. X. Antes de fazer esse exercício aqui, eu vou copiar ele ali no quadro, mas aí lá embaixo eu vou definir para vocês como a gente calcula o ângulo entre um vetor e o eixo, tá? Vou só copiar esse exercício primeiro aqui, o exercício 1. Ele quer a norma. E aí ele dá U igual a 1 sobre a raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Daí a gente tem que calcular essa norma. E V igual a norma de menos 3 e 4. Tá, aí olha aqui. Como que a gente calcula só utilizando a norma? Pode dar uma olhada aqui no quadro, por favor? Olha só. A gente calcula a norma como sendo o comprimento do nosso vetor, né? Então, eu sempre consigo calcular a angulação desse meu vetor saindo da origem utilizando a norma. Eu tenho O e P, e essa distância aqui, eu posso chamar o OP de um Vzinho, né? E aí eu posso calcular a norma desse V. Então, eu consigo achar o ângulo formado do meu vetor com o eixo x, por exemplo, usando as funções trigonométricas. A gente teria aqui o cosseno de alfa, ele seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, a gente teria o valor de x sobre o módulo do meu vetor. Tá certo? A gente consegue usar o seno e a tangente também. O seno e a tangente.
Então, a gente sempre consegue calcular o ângulo entre o vetor e os eixos, tá? No final da aula, a gente vai definir ângulo entre dois vetores, mas para isso a gente precisa de norma e produto interno. Por enquanto, a gente só consegue achar o ângulo entre o vetor e os eixos coordenados, tá bom? Então, vamos calcular essa norma aqui. Como que vai ficar a norma de U? A norma de U vai ser a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado sendo somadas. Então, eu vou ficar com a raiz quadrada de 1 sobre a raiz de 2 ao quadrado, mais, aqui é 2. 1 sobre a raiz de 2 ao quadrado. Isso dentro da raiz. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar a raiz quadrada, o de cima ao quadrado sobre o de baixo ao quadrado, a gente vai ficar com 1 sobre 2, mais a mesma coisa aqui, 1 sobre 2. Meio mais meio, 1. Então, a gente vai ficar com raiz de 1 igual a 1. E aí, a gente já sabe que o U é um vetor unitário, porque a norma dele deu 1. Aí, vamos calcular esse aqui. Norma de V. Aqui a gente vai ter a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, mais a raiz quadrada de mais 4 ao quadrado. Tudo dentro da raiz. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Raiz de 25 igual a 5. Tá? Então, olha só. Essa aqui é a unidade de comprimento, tá? Unidade de medida, eu vou colocar. Aqui, a gente não tem um vetor unitário, mas aí a gente já sabe que o comprimento desse vetor é 5, porque a norma dele deu 5. Pronto. Agora a gente vai falar das operações, que aí eu vou falar sobre versor com vocês. Vou apagar aqui e aí eu vou começar a falar das operações. As operações vocês já conhecem, né? A gente já definiu na nossa terceira aula para o RN. Soma no RN com vetores, né? A gente definiu multiplicação por escalar. Só que agora a gente quer ver o que acontece com o vetor quando a gente faz essas somas. Ó, operações. Operações com vetores. A primeira vai ser a de adição. Tá. A gente vai pegar um vetor V e um vetor U em RN e a gente já sabe como ocorre essa soma, né? Coordenada a coordenada. Primeira com a primeira, segunda com a segunda, até chegar na enésima com a enésima. Tá. Isso aqui eu não vou escrever para vocês, mas tem umas coisas importantes para saber. Digamos que eu tenha um triângulo, e aí ele pode ser no R2 ou no R3, tá? Porque no R1 a gente não consegue desenhar esse triângulo, mas ele é formado por A, terminando em B, e aqui em B eu tenho um novo vetorzinho que vai até C. Então, eu tenho o vetor AB e o vetor BC. Quando isso acontece, quando eu inicio o meu vetor no final do anterior e eu somo eles dois, o resultado vai ser o fechamento desse triângulo. O resultado vai ser AC. Então, se eu somar AB mais BC, o resultado sempre vai ser AC. E aí vocês podem verificar isso no GeoGebra. Isso sempre vai acontecer. É claro que, se a gente calcular AC, quando a gente for escrever, saindo da origem até o ponto, a gente vai ter só uma representação. Por exemplo, eu estou aqui no R2, aí eu tenho AB,
e BC, e aí eu vou calcular o meu AC, e aí ele me deu um ponto P, que está bem aqui. Ele só vai me dar o vetorzinho que eu posso encaixar aqui para fechar o meu triângulo, tá? Ele vai ter comprimento, sentido e direção, que vai ser exatamente o que se encaixa bem aqui. E é óbvio que o meu A vai estar aqui, o C aqui e o B aqui, e vocês vão perceber que isso é um triângulo. Mas o vetor representação dele, aqui da origem até o ponto, ele vai ter comprimento, sentido e a mesma direção de AC. Tá? Outra coisa que acontece aqui é quando a gente parte os nossos vetores de um mesmo ponto. Por exemplo, eu tenho o A, e aí eu vou até o B. E do A, eu pego um novo vetor, AC. Quando eu somar AB mais AC, o resultado vai ser um vetor AD, onde esse vetor vai ser a diagonal desse nosso quadrilátero. Tá? E aí ele vai ser fechado. Deixa eu tentar colocar bem direitinho. Ele vai ser fechado por uma representação de AC e por uma representação de AB. Aqui é o meu D. Certo? Então, eu posso transportar esse vetor AC para cá para fechar o meu quadrilátero e transportar AB para cá para fechar o meu quadrilátero, e isso aqui vai ser a minha diagonal. Tá? Isso é nas representações geométricas. Mas vocês já sabem fazer a soma no RN, né? No R2, no R3, coordenada a coordenada. Agora a gente vai para a multiplicação por escalar. O que acontece com a representação geométrica quando a gente faz a multiplicação por escalar? Tá. A multiplicação por escalar eu já mostrei para vocês, né? Alfa pertencente a R e V pertencente ao Rn. Quando a gente multiplica os dois, o alfa ele entra coordenada a coordenada, vai multiplicando a primeira, a segunda até a enésima. Só que o que acontece? Eu vou dar um exemplo na R2. O que acontece quando eu multiplico um escalar pelo meu vetor? O que acontece aqui na representação geométrica dele? Que é x e y. Por exemplo, eu tenho um vetorzinho V, certo? Se eu multiplicar um alfa igual a 2 ao meu V, eu vou ficar com alfa vezes V igual a 2V. O que vai acontecer com ele? Eu vou dobrar ele de tamanho. Então, agora ele vai ser o quê? 2 vezes o V. Esse vai ser o meu vetor de tamanho 2 módulo de V. Certo? O comprimento desse aqui, ele vai dobrar. Vai manter o sentido, vai manter a direção, mas o comprimento vai dobrar. Se eu multiplicar por 3, vai ser 3 vezes o tamanho. Se esse meu alfa ele for menor do que 0, o que acontece? O lado oposto, certo? Então, se eu multiplicar por menos 1, eu vou ter menos V. Certo? Se eu multiplicar por menos 2, 2 vezes o tamanho, porque o módulo é sempre positivo, então a gente vai ter aqui, ó, 2 vezes de comprimento, mas agora ele vai estar para o lado oposto. Então, aqui a gente teria um tamanho 2 módulo de V ainda, mas esse vetor seria menos 2V. Certo? Para o lado oposto. A mesma coisa na R3, tá? Desenho o R3 aqui, e aí eu tenho um vetorzinho. Se eu multiplicar por 2, ele dobra de tamanho. E se eu dividir o meu vetor por um número, ele diminui também. É por isso que a gente vai definir agora os versores. Porque quando a gente utiliza os versores, a gente consegue diminuir qualquer vetor ao tamanho de uma unidade. Tá? Os versores são os nossos vetores de norma igual a 1.
Então tá, esse aqui é Z, Y e X. Aí esse meu vetorzinho aqui, eu vou chamar de V, e esse maior aqui de 2V. Aí o comprimento dele vai ser 2 vezes a norma de V, tá? Aí eu tenho que falar com vocês sobre versores, então eu vou lá para o primeiro quadro. Tá. Vamos falar sobre versor. Olha, dado V igual a um vetor x, y e z, o versor de V, eu vou chamar ele de, o versor de V, eu vou chamar de denotado, eu vou chamar de Vzinho com um tio em cima, tá? Ou então eu vou chamar de V', com a seta mais um linha aqui. Esse versor, ele vai ser o próprio V dividido pela norma dele, certo? E aqui eu não preciso colocar x, y, z, eu vou colocar ele para todo o Rn, tá? Definir para R1, R2, R3. Vou colocar V pertencente ao Rn. Qualquer vetor que eu pegar aqui vai ser ele dividido pela norma dele. Vamos fazer um exemplo. Vamos pegar V igual a 2, 1 e 2. E aí eu vou pedir para vocês o versor de V. O versor de V vai ser V' igual a V sobre a norma de V. Primeiro a gente calcula a norma, né? Qual é a norma de V? A raiz quadrada, primeira coordenada ao quadrado, mais segunda coordenada ao quadrado, mais a soma das coordenadas ao quadrado, né? Terceira coordenada ao quadrado. E aí isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 4 mais 1 mais 4. Isso aqui vai ser 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Raiz de 9 igual a 3, certo? Então, a norma vai ser 3. E aí eu vou ficar com... Quem que é o meu vetor V? 2, 1 e 2. E aí eu vou dividir isso por 3. Quando eu divido por 3, o que é que eu faço? Eu divido cada coordenada. Porque isso aqui é a mesma coisa que escrever 1 sobre 3 vezes 2, 1 e 3. Isso aqui é uma multiplicação por escalar. Então, vou pegar esse 1 sobre 3 e multiplicar cada coordenada. Então, aqui eu vou ficar com 2 sobre 3, 1 sobre 3 e 3 sobre 3. Aqui é 2, né? Obrigada. 2. E aqui? 2 sobre 3. E aí, como que eu provo que isso aqui é um versor? A norma dele tem que dar quanto? 1. Então, eu vou calcular essa norma aí. Vamos lá. Norma de V' vai ser a raiz quadrada de 2 sobre 3 ao quadrado mais 1 sobre 3 ao quadrado mais 2 sobre 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado,
9. Mais 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Mais 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Mesmo denominador, a gente só vai somar os numeradores e repetir o denominador. Então, aqui vai ficar 9. E aqui, 4 mais 1 mais 4, 9. 9 dividido para 9, 1. Raiz de 1, 1. Então, isso é um versor. Então, qualquer ponto, qualquer vetor que a gente dividir pela norma, a gente transforma ele em um versor, que tem norma igual a 1. Certo? Pronto. Aqui a gente termina a parte de operações, a gente vai lá que a gente tem que definir produto interno para poder calcular ângulo entre dois vetores. Porque ângulo entre dois vetores usa a norma e produto interno. Mas como a prova de vocês já está feita, eu não coloquei esse conteúdo, tá? Só vai até a última aula que a gente teve. Esse aqui é base para o próximo conteúdo já de segunda-feira. Quarta-feira é revisão, né? Quarta-feira é revisão e na sexta-feira vocês têm monitoria antes da prova. Então vamos dar uma olhada no nosso slide. A gente ainda tem 27 minutos. Dá para fazer produto interno e os ângulos. Operações com vetores, a gente já viu aí a adição. Mostrei para vocês que a soma, quando um vetor começa no final do outro, a soma dele vai ser o fechamento do triângulo, tá? A regra do paralelogramo, olha, U mais V, posicione U com a mesma origem de V, a gente vai ter a diagonal ligando a origem do vértice oposto ao vetor de soma. Adição em coordenadas, aí soma coordenada a coordenada, a gente já definiu isso em RN, aqui tem um exemplo. Multiplicação por escalar, e aí a parte mais importante para a gente ver era a representação, que aí, se o escalar ele for negativo, a gente muda o sentido dele, né? Ele vira um vetor oposto. Se a gente multiplicar por um positivo, a gente dobra de tamanho, a gente pode dobrar de tamanho também no sentido oposto. E se a gente dividir pela norma do vetor, ele faz o quê? Ele vira um comprimento igual a 1. Pronto. Versor. O versor tem essa formulazinha. E a gente já fez exemplos, então não vou resolver esses exercícios aqui. A gente fez exemplo, né? Fez. Tá. E a gente parte, então, para produto interno. E a gente finalmente vai ter uma multiplicação entre vetores, porque até então a gente multiplicava vetores com escalares. Aí agora a gente vai definir uma multiplicação entre vetores, que é a de produto interno. Vamos lá. Produto interno. Ó, dados dois vetores, vou colocar V e U, pertencente ao espaço vetorial da Rn, tá? Rn é um espaço vetorial, porque ele tem todas as características de um espaço vetorial. Dados V e U pertencente ao Rn, o produto escalar produto interno ou escalar, ele é representado assim, ó, V, e aí uma bolinha bem grande no meio deles dois, U. O produto deles dois vai ser a soma das multiplicações das coordenadas, ou seja, a gente vai multiplicar coordenada a coordenada e somar. Aqui eu vou definir V como o vetor V1, V2 até Vn, tá? Porque ele pertence ao Rn. E aí V1, V2 até Vn, vou colocar aqui Vi, indo de 1 até N, ele vai ser um número real, tá? A mesma coisa para o U. O U, ele vai ser U1 até
o N. Com cada Uzinho desse aqui sendo um número real. Então, como é que vai ocorrer esse produto escalar? Ele vai ser a primeira coordenada de V multiplicada com a primeira coordenada de U mais a segunda coordenada de V vezes a segunda coordenada de U, mas aí a gente vai fazendo isso até chegar em Vn vezes Un. Então, a gente vai ficar com V1 vezes U1 mais V2 vezes U2 e vai somando assim até chegar em Vn vezes UN, certo? E o resultado disso aqui é um vetor ou um escalar? Um escalar, porque olha só, a multiplicação de dois números reais é um número real. Então, eu tenho várias multiplicações de números reais sendo somadas. A soma de dois números reais é um número real. Então, a multiplicação, o produto escalar de dois vetores resulta em um escalar. E aí tem uma coisa importante para dizer para vocês, que é a seguinte. Sempre que o produto escalar de V, essa aqui é outra representação, tá? Quando a gente coloca assim, ó, U e V, produto escalar também, tá? Mas eu vou colocar com a bolinha, que a gente vai usar essa. V vezes U. Sempre que isso aqui der 0, U vai ser perpendicular a V, tá? Eles são ortogonais. Se o produto escalar de dois vetores der 0, eles são ortogonais, tá? Pronto. Então, a gente dá uma olhada nos slides de novo, que eu acho que tem exemplos para a gente calcular, e aí a gente passa para o último tópico, que vai ser o de ângulos entre vetores, tá? Bora dar uma olhada nos slides rapidinho. Aí a gente tem aqui, ó, definição de produto interno, dado U, aí aqui eu coloquei na R3, X1, Y1 e Z1. E aí o produto interno vai gerar um número real. Ó, o produto interno de U e V vai ser a multiplicação da primeira coordenada mais a multiplicação da segunda mais a multiplicação da terceira. O resultado do produto interno é um escalar, um número real, tá? Não um vetor. Isso tem que ficar claro, porque depois a gente vai falar sobre produto vetorial. Produto vetorial resulta em um vetor. E aí é só ligar o nome ao que vocês estão fazendo, né? Produto escalar, resultado um escalar. Produto vetorial, resultado um vetor. Tá? Aí as propriedades aqui, olha, comutatividade. U multiplicado com V vai ser sempre igual a V multiplicado com U dentro do produto escalar. A gente tem aqui também, olha, que a gente sempre pode multiplicar o escalar com o primeiro ou o segundo vetor, vai sempre dar a mesma coisa. Inclusive, a gente pode calcular o produto vetorial e depois calcular o escalar. Eu acho que isso reflete naquela hora que a gente estava falando sobre o comprimento de um vetor, quando a gente multiplica ele por um escalar. O módulo, ele sai de lá também. Eu posso calcular o módulo do vetor e depois multiplicar por um escalar. Ele não vai fazer diferença lá dentro da raiz, porque a gente vai elevar ele ao quadrado e depois tirar a raiz. Então, ele volta a ser o número que ele era. O alfa igual a 2 vai ser sempre 2, porque primeiro ele vai ser elevado ao quadrado, que vai dar 4. Quando a gente tirar a raiz, ele volta a ser 2. Tá? Então, a gente pode trabalhar com ele fora. Que nem vocês fazem na integral. Calcula a integral com a constante fora. A mesma coisa aqui. Posso deixar o 2 lá, calcular a norma e depois multiplicar. Tá? Aí aqui a gente tem distributividade na soma. E isso aqui também é importante. O produto escalar de dois vetores, sendo o mesmo vetor, né, de um vetor por ele mesmo, é sempre maior ou igual a 0, se ele não for nulo, tá? E aí, se ele for nulo, o produto escalar vai ser nulo. E se o produto escalar já for nulo, então esse meu vetor ele é nulo. E aí, quando eu escrevo aqui esse zerinho com uma setinha em cima, ele é um vetor, tá? Vetor composto por coordenadas 0. Ele não é um número 0, ele é um vetor de coordenadas 0, um vetor nulo. Tá. Produto interno. Calcule o produto interno entre os vetores. A gente tem 19 minutos, deixa eu ver.
A gente vai ter que calcular o produto interno na parte de ângulo entre dois vetores. Então, vou passar para ângulos entre dois vetores, aí a gente vê a multiplicação entre dois vetores lá, tá? Então, vamos lá. Ângulo entre dois vetores. Vou só colocar aqui bem rapidinho. É uma formulazinha, né? Ângulo entre dois vetores. E aí vai fazer sentido essa partezinha aqui, olha, de que o produto escalar é igual a zero, diz que eles são perpendiculares quando a gente estabelecer a fórmula, que é cosseno de alfa, tá? Que é o ângulo entre dois vetores. Vou ter um vetorzinho aqui, V, e um vetor U. E aí esse alfa vai aparecer aqui. Quando eu quero descobrir ele, eu calculo o cosseno de alfa igual produto escalar entre U e V sobre a norma de U vezes, e aqui é uma multiplicação, tá? Porque a norma, ela me retorna um número real. Então, aqui não é um produto escalar, isso aqui é uma multiplicação. U e V, tá? Então, essa aqui é a fórmula para achar ângulo entre vetores. E aí a gente precisa do produto vetorial e das normas. Vai ser produto escalar, desculpa. Produto escalar sobre a multiplicação das normas. E aí a gente tem uns exercícios para fazer. E aí, olha só. Se isso aqui der zero, significa que isso aqui é o quê? A gente vai ficar com produto escalar UV igual a zero. Então, cosseno de alfa é igual a zero. Qual é o alfa que me dá aqui cosseno de alfa igual a zero? É alfa igual a 90 graus, né? Π sobre 2. Isso significa que o quê? Eu tenho um ângulo entre U e V igual a 90. Então, eles são ortogonais, perpendiculares. Da fórmula, a gente consegue tirar isso, tá? Bora lá ver os exercícios, então. Tá, aqui está a fórmula, né? U e V, dois vetores não nulos. Aí tem o ângulo entre eles, que é dado por cosseno de θ, igual a 1 vezes V sobre o produto escalar com V, sobre o produto das normas. Outra coisa importante é visualizar a base canônica, tá? Vou só mostrar aqui para vocês. Olha, a base canônica, elas são I igual a 1, 0, 0. Então, a gente pode escrever um vetor também na forma utilizando as bases canônicas, multiplicando. Eu vou colocar isso ali no quadro para vocês. E aí, aqui a gente tem que os vetores unitários, eles são... Os vetores das bases canônicas, eles são vetores unitários e mutuamente ortogonais. Se eu multiplicar escalarmente as bases canônicas com outras bases canônicas, vai sempre dar zero. Produto escalar igual a zero, vetores ortogonais, tá? E aí a aplicação é o produto interno, resulta no produto interno. Pronto. Vamos calcular aqui o ângulo entre esses dois vetores. Ainda tem 15 minutos. Vou deixar aí para eu copiar o exemplo. Exercício 1. U igual a 1, 1. E V igual a 1, 0. Tá, bora resolver isso aqui. Para a gente achar o ângulo entre U e V, a gente vai usar a fórmula cosseno de alfa vai ser igual ao produto escalar de V com U, ou de U com V, sobre o produto das normas de U e V.
U e V. Tá? Então, primeiro a gente tem que calcular o produto escalar e as normas e depois substituir na fórmula. Então, quem vai ser aqui? V escalar com U. Vai ser primeira coordenada com a primeira coordenada mais segunda coordenada com a segunda coordenada. Então, aqui eu vou ficar com 1 vezes 1 mais 1 vezes 0. Isso aqui vai ser 1 mais 0 igual a 1. Pronto. E aí a gente calcula a norma dos dois, né? Norma de V vai ser raiz quadrada, primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar a raiz de 1 mais 1 igual a raiz de 2. E módulo de... Opa, esse aqui é o módulo de U, né? Módulo de V vai ser raiz quadrada do primeiro mais a raiz quadrada do primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Então, vai ser a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso aqui vai ser a raiz de 1 igual a 1. Tá? E é só substituir lá. Então, a gente vai ficar com cosseno de alfa igual a... o produto escalar, ele deu 1, né? E aí a gente vai multiplicar as normas. A primeira norma deu raiz de 2, a segunda, 1. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. A gente pode reescrever isso aqui, né? Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2. Isso aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2. Qual é o alfa que me dá raiz de 2 sobre 2? 45, né? Ótimo. Então, aqui é alfa igual a 45 graus. Pronto. Tá certo? Então, a gente consegue achar o ângulo entre dois vetores utilizando essa fórmula, usando produto escalar e norma dos... E aí, aqui a gente já fez um exemplo de produto escalar, né? Tá ok? Ah, tá. Se vocês chegassem nessa parte e dessem um número que vocês não soubessem, o que vocês fariam? Aplicariam o arco cosseno dos dois lados, né? E aí ficaria com alfa igual arco cosseno de raiz de 2 sobre 2. Tá? E eu aceitaria na prova. Mas só se vocês não soubessem. Se for muito difícil, vocês não conhecerem ou não lembrarem, sei lá. Tá? Vamos lá. Aqui a gente tem alguns exercícios propostos, tá? A norma dos vetores. Eu acho que eu tinha um exercício aqui. Bom de resolver, que era esse da norma. Eu acho que esse é um bom exercício para vocês, olha. Uma força F aplicada em um ponto determina a intensidade da força e o ângulo que ela faz com o eixo X. Tá? Tentem fazer esse exercício, se não conseguirem, peçam ajuda aos monitores. Outro exercício bom, lá para mostrar que eles são, aqui, ó, da equipolência. Exercício 2 e exercício 3 são muito bons também. Tá? Comprimento, direção e sentido. A gente vai para os últimos exercícios. Aqui, ó. Calcule a norma de V igual a menos 3 e 4. Determine o versor de W igual a 2, menos 2 e 1. Produto interno, tem dois exercícios aqui também. Ó. Verifique se esses dois são ortogonais. Como é que a gente faz isso? Calcula o produto interno, né? Se der 0, eles são ortogonais. Se não der 0, então não são, tá? Calcule aqui, olha, só para treinar a operação com vetores, acho que a gente já fez muitos exercícios desses. Calcule o produto interno entre os dois vetores e aqui ache o ângulo entre esses dois vetores. O resumo da aula. O vetor como classe de equipolência e segmentos orientados. A gente tem vetor por dois pontos. Se a gente quer calcular A, B, a gente faz o final menos o inicial, B menos A. Se a gente quer calcular BA, A menos B.
E aí eles são opostos. AB é sempre oposto a BA. Norma de V é igual a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado sendo somadas, tá? Da soma das coordenadas ao quadrado. Adição, soma componente a componente. Multiplicação, multiplica cada componente. Versor vai ser o vetor dividido pela norma dele. Produto interno resulta em um número real, tá? Vai ser a multiplicação de cada coordenada sendo somada. Ortogonalidade. Dois vetores, eles são ortogonais quando o produto escalar entre eles é 0. Ângulo entre vetores, cosseno de θ é igual ao produto escalar sobre a multiplicação das normas. Para a próxima aula, de segunda-feira, tá? Nem é a 6, é a 7, porque a aula 6 vai ser de revisão. Esse conteúdo ele já é base para o próximo conteúdo depois da primeira prova. A primeira prova termina no conteúdo da aula passada, tá? Produto vetorial em R3 resulta em um vetor, propriedades de um produto vetorial, produto misto, seu significado geométrico e aplicações da geometria aí na física. As seções do livro do Stuart, 12.3 e 12.4. Resolva os exercícios, refaça os exemplos vistos em aula, utilize o GeoGebra para visualizar os vetores e operações e leia as seções 12.2 e 12.3. Tchau, pessoal. Até a próxima.